Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou lançar essa nova playlist que eu vou chamar de palestras, né? Porque é como se fosse uma palestra. Serão vídeos mais longos, abordando mais a fundo os assuntos peculiares ao espiritismo. Eu espero que vocês gostem. Se você não gosta de vídeos tão longos, eu peço para que você assista outras playlists aqui do nosso canal, inclusive os vídeos que eu faço, ou então aqueles mais rápidos que eu faço no dia a dia. Fique à vontade, eu vou colocar aqui o link para você poder assistir às playlists, tudo bem? Tudo que eu vou falar aqui, eu obtive esse conhecimento pelos livros do Espiritismo, por psicografias, por conversas com espíritos e pelos estudos científicos, né, biologia, química, física que eu estudei ao longo da minha encarnação atual. Então vamos ao assunto de hoje. Bom, como funciona a nossa evolução? Esse assunto eu resolvi escolher como primeiro porque é um tema que as pessoas vêm me perguntando muito e também responde por que os animais sofrem, por que a vida é tão difícil, por que a vida é tão complexa e por aí vai. Bom, nós temos que ter em mente o seguinte: a evolução é uma coisa extremamente grande. Quando a gente pensa na nossa vida, a gente só consegue enxergar realmente o que a gente vive, né? O nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa encarnação. Mas nós temos que entender o quê? Que nós vivemos num universo extremamente grande. Então, como funciona essa nossa evolução? Na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele fala que a gente evolui de um átomo até o anjo, né? Até o espírito puro. Só que os espíritos me dizem que isso começa antes do átomo e depois do anjo, né? Mas como nós não temos essa tecnologia, a gente sabe que o átomo é formado de prótons, nêutrons, elétrons, e dentro tem os quartos e por aí vai, mas a gente não conhece realmente o que tem dentro dessas coisas, né? Mas nós também não vamos falar sobre isso, mas vamos falar do átomo, que é onde a gente conhece relativamente bem, até o anjo, que seria, por exemplo, a posição de espíritos puros, né? Que seria a classe de Jesus. Dentro disso tudo, nós temos que imaginar que nós estamos num universo infinito. Só para vocês terem uma noção em que universo é esse que nós vivemos, há um tempo atrás, uns pesquisadores do Havaí fizeram um estudo e concluíram que existem mais estrelas no universo visíveis a nós, ou seja, a gente não está nem falando do universo mesmo, porque nós sabemos que o universo é infinito. Mas assim, falando das estrelas que são visíveis a nós, existem mais estrelas do que grão de areia, juntando todas as praias. Visíveis a nós, né, as estrelas. Então vocês imaginem o tamanho do universo. Sendo que cada estrela normalmente é maior do que o Sol e pode ter muitos planetas em volta dela. Nem tem como pensar nisso, certo? O universo é extremamente gigante, é incalculável, fora de qualquer compreensão nossa. O nosso sistema solar nem aparece na foto da nossa galáxia, que nem é uma das maiores, né, cercada por milhares, bilhares, trilhares de galáxias, algumas maiores, outras menores, e por aí vai. Então, esse é o universo que nós vivemos. E o quão pequeno é um átomo? Se a gente falou do macro, agora a gente vai falar do micro. Por exemplo, em um grão de areia, né, para fazer essa comparação, existem mais ou menos 10 milhões de átomos, né? Bem mais ou menos, claro, é um cálculo bem chulo, mas realmente existem. Então se nós estamos falando de um grão de areia, 10 milhões de átomos, e nós fomos criados como átomos, né? Ou antes disso, na verdade, mas falando de átomos. Então você imagina quantos átomos que estão aqui no planeta Terra e quantos deles um dia serão humanos como nós. Então, vocês estão conseguindo imaginar o tamanho do universo, a complexidade da vida, o tamanho de vida que está à nossa volta, né? Tudo é energia, inclusive a matéria. Então isso é muito complexo, muito complexo. Então voltando agora à nossa evolução, quando você pensa por essa visão, vendo esse macro e esse micro e tudo isso daí, você compreende que é muito plausível uma situação dessa, né? Nós vivemos numa bolha tão pequena, com as nossas ideias tão curtas, que a gente não consegue visualizar isso. Mas realmente a gente vive nesse universo. Então é muito aceitável você entender que você pode ter sido criado desde lá de trás. E essa evolução, ela vai ter bilhões de anos.
Então Deus nos cria simples e ignorante. Não ignorante de ser agressivo, mas ignorante de falta de informação. Ao longo dos milhares, bilhares de anos e de séculos, nós vamos evoluindo por vários estágios. E nós estamos aí nessa época no reino mineral. Isso está em alguns livros de André Luiz e tudo mais. Do reino mineral, a gente vai vivenciar muitas coisas, como rocha, como gases e por aí vai. Porque a ideia, na realidade, o pilar da evolução é o aprendizado. Então a gente vai aprendendo, a gente vai vivenciando, a gente vai experimentando sensações, vai aprendendo a se compactar, né? A se diluir, a mudar de forma. Então depois disso, depois que a gente já foi um átomo, já formou muitas coisas, a gente vai passar para o reino vegetal. E no reino vegetal nós vamos ter célula, nós vamos ajudar o corpo a sobreviver. Por isso que a gente fala que cada célula do seu corpo ela está viva, ela vai ser no futuro uma coisa muito complexa, vocês estão percebendo, né? Então, depois de várias encarnações no reino vegetal, e várias mesmo, quando eu digo várias, não é 1000, 2000, são milhares, bilhões, muitas, em vários lugares. A gente não pode falar que nós reencarnamos nessa fase no planeta Terra. Isso foi muito anterior, provavelmente anterior à formação da Terra. Então, depois dessas muitas experiências no reino vegetal, né, aprendendo a fotossíntese, aprendendo a respiração, a alimentação, porque as plantas se alimentam, então é mais um avanço no nosso conhecimento da nossa alma, que já vamos dizer, já é entre aspas uma alma, né? E aí se passa esse período, nós adentramos ao reino animal. Só que aí, obviamente, nós vamos ser animais bem primitivos e vamos evoluindo, aí mais um monte de milhões de anos, né? É claro que não existe uma ordem certa, cavalo, cachorro não, mas existem animais que são mais inteligentes, outros que são menos, os insetos são mais primitivos e os animais que a gente tem perto de nós, por exemplo, como os cavalos e cachorros, tem mais os porcos, tem mais inteligência, né? Tem mais discernimento, já passaram por aquela fase anterior. Inclusive, nós sabemos, por exemplo, que os dinossauros eles foram extintos há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, certo? O que quer dizer isso? Que há 100, 200 milhões de anos atrás, no nosso planeta Terra, viviam dinossauros. Eles viveram por muitos milhões de anos. Muito mais do que o ser humano está na Terra, né? O ser humano está na Terra nem 1 milhão de anos. E os dinossauros viveram aí aproximadamente 200 milhões de anos. Então eles reencarnavam por milhares e milhares de anos. Quando eu perguntei para os espíritos se os dinossauros estavam à frente de nós, seres humanos atualmente, né? Na evolução, porque eles já foram extintos há 65 milhões de anos atrás, eles disseram, claro que eles estão atrás. Eu não sei se eu consegui ser explícito nessa fala, mas o que eu quero dizer, os dinossauros que estavam reencarnando no nosso planeta há 65 a 100 milhões de anos atrás, eles ainda estão inferiores a nós na evolução. Ou seja, todos esses últimos milhares de anos, com eles reencarnando em algum outro ponto, obviamente, não na Terra, porque eles foram extintos, né? Eles estão em algum ponto reencarnando em alguma forma animal, mas não chegaram ainda na forma mineral. Então nós temos o reino mineral, olhem só como são as coisas, como Deus é complexo. Por isso que quando eu ouço esse Deus tribal de algumas religiões, eu fico de cara com isso, né? Deus é um ser extremamente complexo e o universo também. Então a gente começa lá atrás com um átomo, vivencia muitas experiências, passa para o reino vegetal, bilhões de anos, passa para o reino animal, passa por diversas fases dentro do reino animal, né? Depois de muito tempo no reino animal, a gente passa para o reino hominal, que é o que nós estamos agora. E pelo que eu pude perceber, né, por tudo que eu já li e ouvi tudo, esse com certeza é o mais curto. Então vamos dizer que a caminhada evolutiva é uma caminhada à base da informação, da experiência e da compreensão e da vivência. Então ao longo desses bilhões de anos, e séculos talvez, não sei, ou até mais que isso, né? Nem quero chegar nesse ponto, nós vamos apenas aprendendo a vivenciar as nossas situações. Quando chega na fase hominal, além da inteligência e do conhecimento, que isso também é importante, se vocês acham, por exemplo, que Chico Xavier não é um homem extremamente inteligente, tipo Einstein, vocês estão enganados. Porque com certeza o espírito de Chico Xavier
para estar no nível que ele está, ele já adquiriu muito conhecimento. Porém, para reencarnar numa missão como o Chico Xavier, ele entra no corpo físico, né? Ele reencarna com inteligência limitada, senão ia ser difícil para ele, né? Logo nos primeiros anos de vida ele poderia, por exemplo, mudar o seu destino, aprendendo a fazer alguma coisa, sair daquela cidade pequena que ele vivia. Isso poderia atrapalhar a missão dele. Então ele reencarna sim com a sua moralidade, pois isso não vai ser nunca diminuída. Chico Xavier é extremamente bom, maravilhosamente caridoso, isso não vai ser diminuído. Mas a inteligência sim. Então ele vem dessa forma e completa a sua missão desse jeito. Então existem muitos casos de pessoas que reencarnam com a inteligência restrita. Se você pegar um espírito superior, e eu converso com alguns espíritos assim, não que eu seja evoluído, que eu não acho que eu sou, mas eu converso com alguns espíritos bem superiores, né? E o interessante é que eles fazem cálculos de cabeça impressionantemente rápidos. Eu já tive várias provas disso, coisas que, por exemplo, um engenheiro com uma calculadora da HP demoraria 20 minutos para fazer, eles fazem cálculos em 5 minutos. Eles aprendem novas línguas em uma semana, né? Por exemplo, eu conheço um espírito que estava comigo, foi para a China, em uma semana ele está aprendendo a falar chinês. Então eles são muito inteligentes, a inteligência deles está muito acima de qualquer encarnado, principalmente porque o encarnado acaba restringindo a evolução do espírito, né? Vamos dizer assim, a inteligência do espírito acaba sendo restrita quando ele está encarnado por causa das limitações do nosso corpo físico, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas de qualquer forma, aí a evolução ela está nisso, em agregar conhecimento. Então vamos retomar lá no início. Você vivencia as experiências da vida, como átomo, como reino mineral, como reino vegetal. E no reino vegetal você aprende a respirar, a se alimentar, né? No reino animal você aprende a andar, a se equilibrar, a caçar, a ser caçado, né? Muitas coisas, né? que aprende no reino animal, a pensar, porque a planta até então não tem esse raciocínio. Quando a gente entra no reino hominal, nós ganhamos nosso livre-arbítrio. Por isso que os animais, eles sofrem, sim, mas a dor deles é diferente da nossa. Isso não justifica nenhuma maldade com animais, né? Observação. Todos que fazem qualquer tipo de maldade com animais pagarão por isso. E a expiação é bem dura também, tá? Mas esquecendo essa parte, os animais que hoje morrem para servir de alimento para nós, eles estão evoluindo também. É claro que isso no futuro não vai ser o correto, né? Nós vamos parar de comer carne, mas ainda estamos nesse grau e a gente ainda come carne, então esses animais estão passando por isso, eles precisam passar por isso. Por isso que Deus também nos mostra, pela própria caça e o predador, né? O predador e a caça, que está no reino animal, que Deus não é cruel, mas isso faz parte da evolução deles. Então a dor deles, ela é mais instintiva do que como a nossa dor, porque nós temos livre-arbítrio. Então a partir do momento que a gente tem o livre-arbítrio, toda a dor que vem até nós é causada por nós. Não é mais a dor de experiência, é a dor que nós mesmos causamos. Então nós temos atitudes ruins que vão trazer a gente para ter situações ruins, né? As nossas escolhas ruins, nossos pensamentos ruins, as coisas que a gente faz que não são boas, tudo isso vai retornar para nós. Então aí, quando a gente ganha o livre-arbítrio, a situação fica diferente. E as expiações realmente acontecem. Então os animais não têm expiações. Eles têm experiências evolutivas. É bem diferente de expiações. Então eles têm que passar por algumas situações que vai melhorar o conhecimento deles e garantir que eles evoluam. Mas nós não. Nós temos sim o reflexo das nossas ações. Desde o nosso pensamento, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as boas, as ruins. Tudo que a gente vivencia 100% é reflexo das nossas ações. Inclusive, é sabido, né, que os espíritos que não cometem falhas não passam por planetas como a Terra, por exemplo. A Terra é um planeta já de espíritos em recuperação. Mas tudo bem, isso é tema para outro vídeo. Então, a hora que a gente vai evoluindo em inteligência, aí entra o último estágio da evolução, que é a evolução moral. Então nós vamos ter a oportunidade de nos melhorarmos, ajudar o próximo,
fazer a caridade, e essa é a última palavra em tecnologia em termos de evolução, que é a evolução que o Chico Xavier, por exemplo, alcançou, na minha concepção, o limite máximo. Por isso ele é um espírito puro, ele se desprendeu de todas as coisas ruins da matéria, ele já se desprendeu da matéria, ele é um espírito que vive o mundo espiritual, vive as coisas boas, vive a caridade, vive ajudar o próximo, né? Então ele já chegou nesse estágio. Então o que acontece? Quando o espírito tem muita inteligência, mas não tem a parte moral, não tem os bons ensinamentos, as coisas que Jesus veio nos ensinar, né? Mas a gente pode entender também que isso que Jesus veio nos ensinar não é a doutrina de Jesus, é a doutrina de Deus. Tanto que ele fala isso. Ele fala: o que eu venho ensinar a vocês é o meu Pai, é a doutrina do meu Pai. Ou seja, isso é universal. Então qualquer planeta que você for, que existirem espíritos puros e evoluídos, eles vão falar a mesma, entre aspas, linguagem moral de Jesus, porque é a verdadeira realidade de Deus, né? Mas então, quando o Chico Xavier atinge esse grau, ele alcança a classe dos anjos, dos espíritos puros. E aí depois ali começa outra evolução, mas isso a gente não tem informações. Sabemos, por exemplo, que Jesus é um espírito puro com bilhões de anos de experiência. Porque no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel conta logo no começo, no primeiro capítulo, que Deus desloca uma massa do Sol, formando alguns planetas, inclusive a Terra. Então Jesus vira o governador daquele planeta, que hoje é a Terra, né? E o Jesus também já tem experiência em outros planetas e tudo mais. Jesus já passou pelo que nós passamos há muitos bilhões de anos atrás. Então hoje nós sabemos que cada planeta tem seu governador, cada sistema solar tem seu governador, cada galáxia tem seu governador, cada X sistemas solares tem um, e por aí vai, né? Então vocês estão percebendo o que eu quis falar hoje. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Desde o início do átomo, antes do átomo, mas como eu também não tenho as informações, eu não vou falar, mas antes do átomo, até depois de Jesus, existe essa caminhada evolutiva, que dura trilhões e por aí vai. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Se você aguentou assistir até o final, eu quero saber a sua opinião. Coloca aí abaixo. Eu quero ver quantas pessoas há. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que deixa o tema mais complexo, eu vou começar a fazer e vou fazer de todos os temas. Claro que dá um pouquinho de trabalho, mas porém eu acho muito legal. Eu acho que a gente tem que adentrar mais aos temas específicos, estudar mais internamente essas questões do espiritismo. Não pode ser essa coisa só superficial. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois o Brasil precisa de mais espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e até a próxima.